Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, cujo título é Discipulado e Cruz. E o texto indicado para a meditação é Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 38 e depois o versículo 1 do capítulo 9. Antes, nós vamos orar, também agradecendo ao irmão Luiz por ter ministrado as lições 5 e 6. Oremos. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua orientação, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos entender e praticar a Tua palavra, Senhor. Sejas conosco, abençoe a nossa classe, abençoe a nossa igreja e que pessoas possam se converter através do nosso testemunho. Perdoa os nossos pecados, fiques conosco, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Leiamos então o texto, Marcos 8, a partir do versículo 27 até o capítulo 9, versículo 1. Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? O que daria o homem em troca de sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que, dentre os que estão aqui, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Amém. Até aqui o texto da palavra de Deus. Muito bem. Na introdução da nossa lição diz o seguinte: Sabemos que no Brasil há um intenso fervor religioso entre o povo. É muita gente sedenta de Deus, buscando alguma experiência religiosa. Alguns sob uma correta motivação e outros com motivações equivocadas. Muitos buscam na religião não um caminho para o crescimento espiritual e o serviço a Deus, mas um meio para resolver seus problemas e alcançar prosperidade material. Quando Jesus deu início ao ministério, sua fama se espalhou e muitas pessoas se aproximavam dele. Muitas delas, porém, interessadas apenas em benefícios pessoais e materiais. Como fazia parte do ministério de Jesus desafiar as pessoas, houve momentos em que ele confrontou seus seguidores, expondo suas reais motivações. Jesus jamais alterou sua mensagem visando atrair mais adeptos. Se em alguns momentos a caminhada com Jesus se mostrava tão confortável e compensadora, em virtude das curas operadas, das libertações realizadas e da provisão de alimentos para todo o povo, noutros momentos a caminhada com o Mestre não parecia tão animadora, pois ele falava de renúncia, sofrimento, desapego das coisas materiais, amor aos inimigos. Jesus não negociava com os pretensos seguidores a fim de facilitar a decisão deles. Pelo contrário, deixou claro que o discipulado inclui a cruz. No presente estudo será focalizada exatamente essa proposta de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O ministério é glorioso, mas impõe um alto preço. O Evangelho da Graça tem um preço muito elevado. Ao apresentar as condições para que alguém possa segui-lo, Jesus aponta o preço do discipulado, que inclui negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. O que devemos compreender acerca desse desafio?
a lição nos traz alguns tópicos a serem refletidos. Então, reflitamos em primeiro lugar sobre o primeiro item da nossa lição. O discipulado proporciona a compreensão da mensagem da cruz. Desde o Éden, por meio do chamado proto-evangelho, em Gênesis 3,15, quando Deus anuncia que pela semente da mulher a redenção seria efetivada, e foi assegurada a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia e tantas outras do Antigo Testamento apontavam para a morte expiatória de Cristo. O capítulo 53 de Isaías, por exemplo, narra com detalhes o sofrimento e morte do enviado do Senhor. Conforme revelado na Escritura, antes da fundação do mundo, já estava determinado que Cristo haveria de entregar sua vida em sacrifício para abrir uma nova página na história da humanidade, como está escrito, por exemplo, em Atos 2, 22 e 23. Vamos ler? Atos 2, 22 e 23. Pedro disse: Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Vejam só, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. E em 1 de Pedro 1, 19 e 20, o apóstolo reforça essa ideia dizendo o seguinte, 1 de Pedro 1, 19 e 20. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Veja que tudo estava pré-ordenado por Deus, pré-determinado por Deus, desde a eternidade passada, tudo que se referia à salvação e à chegada do Messias, à sua morte, crucificação e ressurreição. Como parte do plano eterno da redenção, Jesus morreu numa cruz, sacrificando o seu precioso sangue. E como ensinam as Escrituras, especialmente Levítico e Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Na plenitude do tempo, Cristo se encarnou, viveu entre os homens, sofreu toda sorte de afrontas e foi pregado na cruz. Por meio da morte na cruz, foi selada a redenção. Como escreveu Paulo aos Colossenses, em Colossenses 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A mensagem da cruz é amor, perdão, salvação, vida eterna. Como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O teólogo Jürgen Moltmann afirma que na cruz se encontra a identidade cristã, e foi por não colocar a cruz no centro do cristianismo que a Igreja tentou encontrar sua identidade nos ritmos, nos dogmas e nas tradições. Este era o tema central da mensagem de Paulo. Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 23. Em segundo lugar, a lição nos chama a atenção para o seguinte: o discipulado impõe a responsabilidade de carregar a cada dia a cruz. O discipulado não se limita a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Impõe renúncia, obediência e abnegação. Enfim, impõe a responsabilidade de carregar a cada dia a cruz. Mas o que significa isso? Para o teólogo Dietrich Bonhoeffer, podem-se considerar estes dois primeiros significados. Primeiro, tomar a cruz significa dispor-se a romper ligações com o mundo. Em segundo lugar, tomar a cruz significa oferecer-se em favor dos outros. A partir dessas compreensões, percebe-se que, quando foi à cruz, Cristo se dispôs a pagar o preço, sabendo que passaria pela morte. Nesse aspecto, o cristão sempre anda no vale da sombra da morte. Expõe-se à morte e compartilha os sofrimentos de Cristo, desvinculando-se e, ao mesmo tempo, transcendendo o mundo onde vive. O seu compromisso é com o Pai, com a missão, com a vida. É como diz a palavra em Romanos 8, 36, 37.
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Também convém observar que Cristo tomou a cruz em nosso lugar. Ele carregou a nossa cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Nesse sentido, tomar a cruz implica identificar-se com os pecadores, amá-los, assisti-los, solidarizar-se com as suas necessidades, como está em Mateus 25, do 31 a 46, que o irmão deve ler aí na sua casa, por favor. Tomar a cruz pode significar a semelhança de Cristo, levar as cargas uns dos outros, como recomenda a palavra de Deus em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. No contexto do discipulado, a cruz é, portanto, sofrimento por amor a Cristo, ao próximo e ao mundo. Quantas vezes sofremos por saber ou ver desgraças que atingem nossos irmãos pelo mundo afora? É gente que, à semelhança de Cristo, sofre e morre devido à maldade humana. As páginas da história estão manchadas pelo sangue de inúmeros mártires. É gente que morreu carregando a cruz, gente por quem deveríamos também carregar a cruz, sofrendo junto, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Filipenses 1, 29 e 30. Em terceiro lugar, devemos considerar o seguinte: o discipulado prepara o discípulo para as consequências da cruz. Viver em Cristo implica assumir as consequências da cruz. A cruz é motivo de escândalo, mas é, sobretudo, motivo de glória. Disse o apóstolo em Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nos dias do apóstolo Paulo, viver em Cristo muitas vezes significava assinar o próprio atestado de óbito. Muitos cristãos foram crucificados, cerrados ao meio, decapitados, queimados, apedrejados, devorados por feras, pelo fato de confessar a fé no Cristo ressurreto. A carta aos Hebreus faz referência a heróis da fé que sofreram torturas horrendas por causa de sua fé. E pensam que esses homens eram algum criminoso, algum malfeitor? Não. Hebreus 11:38 define quem eram esses homens. Eram homens dos quais o mundo não era digno. Passam-se séculos e milênios, o mundo passa por transformações, mas o preço do discipulado é o mesmo. Somos desafiados a carregar a cruz, estando preparados para as consequências dessa opção. Paulo preveniu a Timóteo quanto a isso, dizendo assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Palavras do apóstolo Paulo ao seu amigo Timóteo, em 2 Timóteo 3, do 10 ao 12. Encorajando os cristãos diante das perseguições iminentes, Pedro escreveu: Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 de Pedro 5,10. A cruz é símbolo da vitória de Cristo e do seu povo. Como afirma Paulo, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, do 26 ao 28. Meus irmãos, tenham um dia na graça e na paz de Cristo, nosso Senhor, e que todos nós tomemos cada um a nossa cruz e prossigamos firmemente seguindo ao Senhor Jesus Cristo como um bom discípulo e também levando outros à fé cristã. Para a discussão, a lição nos deixa duas questões. Primeiro, por que muitas igrejas não ensinam que o discipulado cristão inclui a cruz?
Segundo, você poderia apresentar alguns exemplos práticos sobre o significado de a si mesmo se negar dia a dia e tomar a cruz? Deus te abençoe, meu irmão. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Amém.